A Igreja Evangélica Assembleia de Deus Tradicional em Manaus apresenta EBD Online, uma produção da Escola Bíblica Dominical. Fique agora com a lição 2 da revista de adultos da CPAD, ministrada pela professora Edla Cristina. Pai do Senhor a todos, graças a Deus, como sempre dizemos, e é verdade, né? Por mais esta oportunidade de estarmos aqui nessa sala virtual para estudarmos a lição de número 2, dessa feita com a nossa vice-superintendente, a irmã Edla Cristina. Vamos ler o título da lição, o texto áureo, a verdade prática, depois a leitura bíblica em classe, da lição de número 2, está aí na segunda tela, lição 2, o Deus Pai. Vamos pedir ao professor, o evangelista Bruno, para nos conduzir em oração depois da leitura. Pode ser, pastor? Claro, Pai do Senhor a todos. E aí, depois da oração, a nossa professora, a irmã Edla Cristina, está já com a palavra. O assunto da lição, o Deus Pai, lição de número 2, não é? O Deus Pai. O texto áureo diz o seguinte: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho conhece. O assunto da lição, o Deus Pai. O texto áureo: ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Mateus capítulo 11, versículo 27, a parte C. A verdade prática diz assim: conhecemos a identidade, os atributos e a glória do Deus Pai por meio da revelação de Cristo e da ação do Espírito Santo. A nossa leitura bíblica em classe encontra-se no primeiro evangelho, o evangelho segundo escreveu São Mateus, capítulo 11, versículos 25, 26 e 27. E aí depois nós vamos para o evangelho segundo escreveu São João, capítulo 14, dos versículos, vamos ler versículo 6 até o versículo 11. Mateus 11 e 25 diz assim: naquele tempo, respondendo Jesus, disse: graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que ocultaste essas coisas aos sábios e instruídos e as revelastes aos pequeninos. Sim, ó Pai, porque assim te aprouve. Todas as coisas me foram entregues por meu Pai, e ninguém conhece o Filho senão o Pai, e ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho o quiser revelar. João, capítulo 14, versículos 6 ao 11. Versículo 6. Disse-lhe Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Se vós me conhecesses a mim, também conhecerias a meu Pai. Já desde agora o conheceis e o tendes visto. Disse-lhe Filipe: Senhor, mostra-nos o Pai, o que nos basta. Disse-lhe Jesus: estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido, Filipe? Quem me vê a mim, vê o Pai. E como dizes tu, mostra-nos o Pai? Não crês tu que eu estou no Pai e que o Pai está em mim? As palavras que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim é quem faz as obras. O último versículo: crede-me que estou no Pai e o Pai em mim, crede-me ao menos por causa das minhas obras. Amém. Pastor Bruno. Vamos orar. Pai, nós te louvamos e te agradecemos pela tua bondade, mais uma vez nos permitir que nós nos reunimos para poder estudar a tua palavra. Queremos te pedir a tua bênção para cada um dos alunos que aqui estão e para aqueles que também serão abençoados posteriormente ao assistirem essa videoaula. Neste momento, queremos te pedir uma bênção para a nossa querida professora Edla Cristina,
que eu Senhor. possas usá-la como canal de bênção para nós neste momento. Que a tua graça, que a tua bondade seja com a vida da tua serva e que sejamos nesta noite ricamente abençoados. Essa é a nossa oração neste lugar, juntamente com nossos irmãos. Te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Bom, já foi dito, né, sobre o nosso assunto da nossa lição, e estamos estudando sobre a Santíssima Trindade, que é o tema do nosso trimestre. Iniciamos na terça-feira passada, e hoje vamos estudar a lição 2, né, o Deus Pai. E temos como sugestão de método, já que estamos aí numa aula, né, que nós façamos a pergunta como Deus é representado nos textos da leitura bíblica em classe, né? Nós vimos aí na leitura bíblica, vamos voltar um pouquinho, né? Jesus falando sobre o Pai. E aí, novamente, né, nós podemos voltar à leitura ou entregar o texto aos alunos, pedir que eles abram a Bíblia, ou até levar num papelzinho, distribuir para cada versículo desse, né, para cada aluno, e pedir que eles se manifestem. Claro que às vezes a classe é muito grande e não dá para todos, né? Mas fica mais dinâmico se nós levarmos um papel e distribuirmos para alguns alunos e pedirmos para eles comentarem como Deus Pai é representado nestes textos bíblicos. Como Jesus mostra, né, como Jesus fala sobre o Pai. Então, a partir do que os alunos forem colocando, forem falando, seria bom também registrando, né, ou num quadro, numa lousa, né, ou até mesmo quem for usar slide, o computador, no computador, e a partir daí comentar algumas ideias, né, algumas proposições. Como Deus é representado nos textos da leitura bíblica em classe. Eu considerei muito interessante essa dinâmica inicial, porque nos faz meditar, nos faz refletir, nos faz pensar sobre o texto, e nós vamos trabalhando após, né, nos tópicos da lição. Então, essa é uma sugestão de método que consta na nossa revista, né? Bom, irmãos, na introdução, nós vamos retomar algumas questões, né, da lição passada. Então, nós vamos ter aí a doutrina da Trindade como mistério revelado e central à fé cristã. Eu lembro muito bem que o nosso superintendente falou sobre isso, e também tivemos a oportunidade de ouvi-lo na escola dominical, lá na nossa escola, no Templo Sede da Assembleia de Deus Tradicional, ratificando essa verdade, né? Essa doutrina, ela é fundamental para nós. E a base é essa, né? Um só Deus, em três pessoas coeternas, consubstanciais e distintas: o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Então, essa é uma verdade que deve ser estudada por nós, deve ser pregada e deve ser defendida. Né? E nesta lição, a lição de número 2, Deus Pai, nós vamos estudar sobre o Pai Celestial. Estudando e lendo sobre esse tema, é muito interessante ver que o comentarista, o autor da lição, enfatiza esse aspecto de Deus como Pai, né? Esse Pai que é celestial. Então, nós vamos dar ênfase
a essa verdade bíblica, né? Então, no primeiro tópico, nós vamos estudar aí a identidade de Deus, o Pai, né? Então, nós vimos que essa verdade, nós cremos no Deus único, nós cremos no Deus que é distinto, né? Ele é trino, mas são 3 pessoas distintas, e ele é verdadeiro. Então, a própria lição já começa retomando lá Deuteronômio, capítulo 6, versículo 4, né? Em que nós vemos a confissão de fé de Israel, que é o povo escolhido de Deus. O povo escolhido para que ele se revelasse. Então, desde que o pecado entrou no mundo e que as gerações, né, foram se corrompendo, Deus, ele já tinha no seu plano de salvação sempre o resgate, né, da comunhão com o homem, né? Ele já tinha isso no plano da salvação. O plano da salvação é exatamente isso. Então, neste texto, Israel confessa isso, ele escolheu Israel como seu povo, né? Vocês serão o meu povo e eu serei o Deus de vocês, justamente para se revelar, né? Para se mostrar. E aí, neste texto diz, ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Né? Então, não existe, nunca existiu e nem vai existir outro Deus além dele. Então, ele é o único Deus verdadeiro. Sabemos que quando Abraão é chamado, ainda Abrão, ele é chamado da terra de Ur dos Caldeus, e essa terra, né, dos caldeus, era uma terra onde as pessoas idólatras, muitas pessoas, muitos deuses, né, eram adorados ali, deuses falsos, porque não existia, né, não existe outro Deus. Então, Deus chamou Abraão da terra de Ur dos Caldeus, ele foi chamado de um meio de um povo idólatra, né, que adorava vários deuses, mas deuses falsos. Então, parece algo que é trivial e que nós não precisamos estudar sobre isso, mas nós vivemos numa época, especialmente com a pós-modernidade, que essa verdade tem sido bastante combatida, irmãos. Na mídia, né, no ambiente, nas escolas, nas universidades. Nós não temos um movimento antirreligioso. Nós temos um movimento, a pós-modernidade não é um movimento antirreligioso. A pós-modernidade é um movimento que afirma que todas as religiões, né, são válidas, todas as crenças, e existe um incentivo à volta às religiões panteístas, às religiões que têm vários deuses. Não vou falar aqui, né, porque vai para o YouTube, mas existe um movimento combativo a essa proposição de um único Deus verdadeiro. Então, é mais do que necessário que nós preguemos essa verdade com toda a convicção, estudemos e possamos defender essa doutrina bíblica. Então, essa declaração de fé de Israel, que Deus escolheu Israel para se revelar a Israel, para que, por meio do seu povo escolhido, essa revelação também chegasse a nós, como chegou de fato. Então, o primeiro subtópico do primeiro tópico nos traz isso, né? Então, no Antigo Testamento,
O Antigo Testamento revela um só Deus que se revela ao seu povo por seus nomes e atributos. Então, ele vai se revelando ao seu povo, ele vai se revelando ao povo escolhido, né? Ele vai se revelando a nós, porque nós recebemos a Bíblia depois, né, a sua lei, e vamos compreendendo, vamos conhecendo esse Deus, pela sua soberania, né, pela sua bondade, pela sua misericórdia. Então, no Antigo Testamento, o Pai é apresentado, ele se revela por meio dos seus nomes, por meio dos seus atributos. No Novo Testamento, o Pai, essa revelação, por assim dizer, é mais explícita, é uma revelação mais ampla, porque o próprio Jesus vai, né, como revelação de Deus a nós, ele vai falar, ele vai revelar mais sobre o Pai. Então, o comentarista diz, o Pai, no Novo Testamento, é apresentado como a primeira pessoa da Trindade e sua paternidade é reconhecida explicitamente em várias passagens, né? Então, a identidade de Deus é revelada tanto no Antigo Testamento quanto no Novo Testamento. No Novo Testamento, de maneira mais profunda, mais clara, né, mais explícita, pelo próprio Senhor Jesus. E aí, o próprio termo Deus Pai não é uma expressão apenas, como muitas igrejas, né, algumas igrejas até conhecidas nossas, como o Márcio citou na aula passada, não é uma expressão, é um título, né? Mas é uma revelação também de Deus, né? Uma revelação dos atributos de Deus. Efésios 4:6 diz, um só Deus e Pai de todos, o qual é sobre todos. E quadro aí, nós temos alguns nomes de Deus, né? A maioria aí, especialmente no Antigo Testamento. Então, nós temos Elohim, que é a primeira expressão, primeiro nome de Deus, que já está em Gênesis 1:1. E esse nome, ele é usado pelo menos 2.570 vezes e se refere à força e ao poder de Deus. Então, Gênesis capítulo 1, versículo 1, os irmãos vão ver aí que no ato da criação, o Deus se revela como esse Deus que tem o poder, né, que é todo poderoso, que tem a força para ser o Deus criador. Então, eu não sei hebraico, né? Não conheço, mas nós estudando, né, quem tiver acesso à Torá, quem tiver acesso ao Taná, vê lá que tem essa expressão, Elohim, que é o nome de Deus, Deus já se revelando. Também, Gênesis 14:17-20, nós vamos ter El Elyon, que é o Deus Altíssimo, né, o Deus que está sobre todas as coisas, o único Criador do céu e da terra. Outro nome muito conhecido, que nós vamos ver em Gênesis 49, verso 25, é El Shaddai, que traduzido seria Deus das montanhas, mas que essa expressão significa o Deus Todo-Poderoso, né, o Deus que pode todas as coisas, o Deus que supre todas as necessidades. Em outra expressão, Deus mais do que suficiente, né? El Shaddai. Isaías 40:28, tem El Olam, que é o Deus eterno. Em Gênesis 2:4, Yahvé, Jeová Nissi, ou Yahvé Nissi. O Senhor é o meu estandarte, o Senhor é a minha bandeira. Jeová Nissi, a gente conhece bastante também, né? Tem um cântico bem antigo, que fala praticamente todos os nomes de Deus, né? É por isso que a gente acabava decorando as coisas no passado, porque as músicas evangélicas, os cânticos cristãos, eles eram
eminentemente bíblicos, né? Tem Jeová Shalom, também que nós conhecemos, o Senhor é a paz, está em Juízes capítulo 6, verso 24. Jeová Tsidkenu, que o Senhor é a nossa justiça, ou Senhor justiça nossa, que está em Jeremias 23, 6. E um nome que também é bastante conhecido, Adonai, a gente pode ver em Salmo 2,4. Depois os irmãos eu vou compartilhar, depois os irmãos podem ir vendo direitinho isso, né? E tem, na internet a gente acha isso facilmente, né? Mas que é o Senhor, né? O Deus que tem toda a autoridade. Então, ele é o Senhor, Adonai. Esses são alguns nomes pelos quais Deus se revela. Então, os irmãos sabem, né, que no Antigo Testamento o nome não era só um nome, né? As pessoas não davam só nome por dar, que achavam bonito, mas o nome carregava um sentido, um significado. E isso está na própria natureza de Deus, Deus se revelando por meio dos seus nomes, Deus se revelando por meio dos seus atributos também, né? Bom, no subtópico 2, temos o Pai é a fonte da divindade. Eu vou me deter um pouquinho mais nesse primeiro tópico, porque, de fato, ele é mais profundo, tem muito conteúdo, inclusive, né? Mas vou tentar terminar no horário, né? O Pai é a primeira pessoa divina da Santíssima Trindade, né? Portanto, ele é a origem e a fonte eterna da divindade, de quem o Filho é gerado e de quem o Espírito procede. Então, isso a gente vê em João capítulo 15, verso 26, e Hebreus capítulo 1, do 1 ao 3. Aí os irmãos podem depois ler as referências em casa. Uma coisa muito interessante nesse subtópico 2 é exatamente a gente afirmar, falar, ensinar, que a doutrina cristã reconhece isso, que o Pai é a fonte de toda a divindade, mas não significa que haja uma ordem. Voltando aí, né, o Pai é a fonte a fonte da divindade, não que haja uma hierarquia na Santíssima Trindade, né, mas ele é a origem, né? Ele é a origem da fonte eterna da divindade. E é importante a gente lembrar dessa relação ontológica, né? O que é a ontologia, né? O estudo do ser ou a compreensão do ser. Então, essa proposição é muito importante para nós, por causa de outras doutrinas que se colocam de modo contrário, né? E a Bíblia ela não nos dá base para pensar de modo diferente. Então, o próprio comentarista diz que ele é o Deus eterno, né? E existe por si mesmo, ele não tem princípio nem fim. E o próprio Jesus reafirmou isso. Então, não existe uma ordem hierárquica na Santíssima Trindade, e nem tem um mais importante do que o outro, né? Não existe isso. Mas o Pai, ele é a primeira pessoa, porque não há nenhuma derivação, né, nele. Então, ele é eterno. Essa a gente vai ver isso daqui a pouquinho com mais propriedade. E no subtópico, e aí o comentarista diz, portanto, reconhecer o Pai como fonte de toda a divindade é submeter-se com reverência àquele que não só criou o universo, mas que em amor gerou o Filho para a nossa salvação e enviou o Espírito para a nossa regeneração. Né? No subtópico 3, tem uma relação com o 2, lógico, né? Mas ele ajuda a gente a entender melhor. O Pai age por meio do Filho e do Espírito. Então, a paternidade é o papel da primeira pessoa da Trindade. Assim, o Pai opera por meio do Filho e por meio do Espírito Santo.
E aqui, irmãos, o que nós temos, então, na Trindade? Uma distinção funcional. Como nós falamos, Deus Pai, a Escritura está revelando uma função dentro da Trindade. E ela não está distinguindo assim, aliás, perdão, ela não está distinguindo uma função como pregam determinadas igrejas, né? O que significa isso? Algumas igrejas dizem, no Antigo Testamento tem a pessoa o Pai, Deus se revelou como Pai. No Novo Testamento, quando Jesus se manifesta, Deus está se revelando como Filho. E depois, quando Jesus morre, ressuscita e é assunto aos céus, Deus está se revelando como Espírito. Não é assim. Nós não cremos dessa maneira e não partilhamos dessa fé, né? Então, nós cremos que são 3 pessoas distintas e que cada um tem as suas características, que é isso que nós vamos estudar, isso que nós estamos estudando hoje, né? Mas que nenhum é mais importante ou menos importante do que o outro, e não é simplesmente uma revelação, uma revelação diferente em cada tempo e em cada época, tá? Então, aqui o comentarista diz, a Escritura não apenas identifica a sua função dentro da Trindade, mas expressa a maneira como as 3 pessoas operam inseparavelmente. Essa ação conjunta não sugere qualquer subordinação ou inferioridade, mas sim uma distinção funcional no plano da revelação e da salvação. Então, essa é a verdade bíblica em relação à identidade do Pai, né? A identidade de Deus Pai na Santíssima Trindade. E aí, o comentarista vai lembrar que é importante salientar o que o credo de Atanásio já dizia, né? Ou já diz, nessa Trindade não existe primeiro nem último, maior nem menor, mas as 3 pessoas são coeternas, são iguais entre si mesmas. Então, a gente afirma que o Pai age por meio do Filho e do Espírito, e a gente precisa reconhecer essa harmonia na Trindade, né? E aí, 42 artigos, né? É bem longo, mas só para mostrar aí, não vamos comentar, que não vai dar tempo, né? Só para mostrar para os irmãos verem do que o comentarista está falando também, né? Eu sei que os irmãos sabem, mas só para relembrar. Então, pelo menos no ponto 3 aí, e a fé católica é esta, que nós adoramos um Deus em Trindade e Trindade na unidade, sem confundir as pessoas, sem dividir a substância, porque há uma pessoa do Pai, outra do Filho e outra do Espírito Santo, né? E também ele vai falar do credo de Nicéia. Esse credo, né, também reafirma a fé cristã, essa doutrina que é a base da fé cristã, que é uma doutrina basilar, uma doutrina fundamental. Cremos em um só Deus, Pai, Todo-Poderoso, Criador de todas as coisas, visíveis e invisíveis, em um só Senhor, Jesus Cristo, unigênito Filho de Deus, gerado pelo Pai antes de todos os séculos, e só para também mostrar para os irmãos que são bases também da nossa fé, né? E depois eu vou ler um pouco, né, posteriormente, da nossa declaração de fé das Assembleias de Deus, o que também ela afirma, né, que nós devemos também nos apropriar destas verdades, né? Não só para mostrar, né, antes de passar para o segundo tópico. No segundo tópico, irmãos, nós temos o Pai revelado em Cristo. E o primeiro subtópico do segundo tópico diz: o Pai se revela aos humildes. O Pai se dá a conhecer aos pequeninos, aqueles que possuem a humildade das crianças.
Quando eu estava estudando, né, algo que é muito maravilhoso de nós percebermos na lição, foi aquilo que eu falei desde o início, é a determinação de Deus, né, a sua escolha, a sua vontade de se revelar a nós. Nós não merecíamos, né, nós não merecemos, mas Deus, pela sua infinita misericórdia e pelo seu infinito amor para conosco, escolheu e agiu e age no sentido de se revelar a nós, que somos humanos, mesmo sendo pecadores. Então, ele nos amou, ele nos escolheu para que nós pudéssemos ter comunhão com ele e para que ele se revelasse a nós. E essa verdade bíblica, né, quando Jesus Cristo, em Mateus capítulo 18, né, do verso 2 a 4, né, por exemplo, no verso 25, no capítulo 11, no verso 25, ele diz: ocultaste estas coisas aos sábios e instruídos e as revelaste aos pequeninos. E o comentarista diz que este versículo, ele revela um princípio espiritual, fundamental de Deus. Veja, irmãos, nós precisamos entender que essa revelação do Pai a nós é algo espiritual, não é algo somente intelectual. Nós comentamos isso nas lições passadas. E o comentarista até traz alguns termos gregos para fazer a diferença, né? Do que Jesus estava falando. Essa revelação não tem a ver com a sofia, né? Com o grego sofos, que é de ter um conhecimento intelectual superior. Essa revelação é uma revelação espiritual. E Jesus, ele estava no meio das pessoas simples. Ele não fazia distinção de ninguém, não fazia discriminação, mas nós vemos na Bíblia, né, que Jesus Cristo, ele comia com os pecadores, ele não compartilhava do pecado, né, e ele também nunca aceitou, ele nunca foi conivente com a vida pecaminosa das pessoas, mas ele comia com os publicanos, falava com todos, recebia a todos, né? E também era recebido por todos. E Jesus Cristo, ele louvou, ele adorou o Pai, ele agradeceu o Pai porque ele quis se revelar a essas pessoas, aos pequenos, né? Aos humildes, aos pobres. Não, havia de Deus, não reconheceram, não aceitaram. Então, neste texto, o comentarista traz para que nós tenhamos a convicção de que Deus Pai quis se revelar e se revelou por meio de seu Filho Jesus Cristo aos pequenos, né, às pessoas humildes, às pessoas simples. Então, não é preciso ter um conhecimento intelectual elevado para compreender, não para compreender, né, mas para ter a revelação de Deus. A Trindade, a lição começa dizendo, a Trindade é um mistério revelado. Nós não vamos compreender na totalidade, mas nós vamos ter condições de crer pelo Espírito de Deus nesta doutrina, nesta verdade espiritual. Amém, irmãos? Então, mais uma coisa importante, né, que nesse tópico que o comentarista fala, é que nós precisamos ter humildade para conhecer a Deus. Nós precisamos ter essa qualidade, nós precisamos ter essa virtude, né? Nós precisamos ser humildes para conhecer a Deus. E é por isso que Jesus fala lá nas bem-aventuranças, né? Bem-aventurados pobres de espírito, porque eles vêm a Deus. E quando eu era adolescente, né, tive dificuldade de entender, porque naquela época essa expressão pobres de espírito não era boa, né? Era uma expressão no meu meio, né? Uma expressão meio ruim. Mas o que significa isso, pobre de espírito? Pobre é uma pessoa que sempre necessita de algo, né?
sempre precisa de algo. Então, é alguém que reconhece a sua necessidade de Deus, a sua necessidade de conhecer a Deus. Então, é uma pessoa humilde de espírito, uma pessoa que sabe que precisa conhecer, que sabe que precisa, que depende de Deus, né? Então, o comentarista ele fala sobre isso, né? A humildade é essa virtude moral que nós precisamos ter, buscar e cultivar para conhecer a Deus. Ninguém que acha que sabe tudo, que conhece tudo, vai de fato chegar ao conhecimento de Deus, né? Porque Deus se revela às pessoas na humildade, né? E esses recebem o reino de Deus. E aí o Pai se faz conhecer, como eu já venho dizendo, né, pelo Filho. Cristo afirma que o conhecimento do Pai é mediado exclusivamente por Ele. Então, nós precisamos ter bastante atenção para isso, irmãos, porque muitas pessoas, né, hoje não mais tanto, não vão bater na nossa porta, mas estarão nas nossas redes sociais, especialmente, né, pregando heresias, falando que, não, o filho é apenas uma manifestação do Pai. É só Jesus, ou então não é só Jesus, é só Jeová, né? E nós vemos aqui claramente no texto de Mateus 11, 27, ninguém conhece o Pai senão o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. Então, isso nos aponta para a perspectiva cristocêntrica, né, da revelação de Deus. Então, Deus, ele desejou se revelar, e aí nós vemos lá em Hebreus isso, né, que ele se revelava antes pelos profetas, pela lei, pelos profetas, mas nos últimos tempos, por meio de seu Filho Jesus Cristo. Então, é Jesus que vai revelar de forma perfeita o Pai. E aí nós vemos a intimidade entre o Pai e o Filho é absoluta e perfeita, então não existe nenhum tipo de diferença, né, vamos dizer assim, de contrariedade, ou até mesmo vamos dizer, de inferioridade entre um e o outro, né? Mas é muito importante a gente afirmar isso e pregar isso, né? Nós só podemos chegar ao conhecimento de Deus por meio de Jesus Cristo. Sem Jesus, não há possibilidade de nós conhecermos a Deus, sem Jesus não há possibilidade de agradarmos a Deus. Então, nós temos muitas posições contrárias a essa doutrina, e nós precisamos refutar na Bíblia Sagrada, por isso estamos estudando. Então, olha só, essa verdade, isso que nós acabamos de dizer, tem dois princípios importantes. Primeiro, o Pai é um ser pessoal e relacional. O que significa isso? O que é um ser pessoal, né? Ele não é uma energia, ele não é uma manifestação, não, ele é uma pessoa. E uma pessoa tem características, né? Tem sentimentos, tem vontade, tem tem, como é que eu posso dizer? Tem, age, né? Pensa, age, e tem vontade própria. E nisso tem a questão da relação, né? Deus é um pai, Deus Pai é um ser pessoal e deseja se relacionar conosco, somos seus filhos, né? Então, ele é um ser pessoal e relacional, e o segundo princípio só é possível conhecer a Deus por meio do Filho, um único mediador entre Deus e os homens. Então, não podemos ter outra via, não podemos ter outro caminho,
senão Jesus Cristo. Isso está bem claro lá em João capítulo 14, versículo 6, que nós bem conhecemos, né? Então, o conhecimento de Deus, irmãos, é necessariamente cristocêntrico. Precisamos afirmar isso, precisamos crer nisso e pregar isso, né? Uma coisa importante que o comentarista diz é o seguinte: o Deus Pai é um ser pessoal que se dá a conhecer no tempo e na história pela encarnação do Verbo, porque mesmo no Antigo Testamento, todos os nomes, todas as revelações de Deus vão apontar para Jesus, vão nos indicar, né, para o relacionamento que vai ser mediado por Jesus entre nós e Deus. Amém? Então, ninguém pode ir ao conhecimento de Deus se não for por Jesus. Né? Vamos ver isso na próxima lição também. O subtópico 3, né, do tópico 2, basicamente reafirma isso, né? Quem vê o filho, vê o pai. Filipe, todos sabem, né, estava ali preocupado e perguntou a Jesus, né? Até alguns teólogos, alguns autores chamam Filipe de prático, né? Filipe era uma pessoa prática, por alguns comportamentos que a gente observa dele ao longo do exercício do ministério de Jesus, né? Então, ele vai sempre ter uma proposição prática. Então, chega um momento em que ele diz: Senhor, mostra-nos o Pai, e isso vai nos bastar. Quer dizer, não precisa muita coisa, né? E aí, o Senhor responde: Filipe, tu ainda me dizes, né? Mostra-me o Pai. Quem vê a mim, quem vê o Pai, porque somos um. Glória a Deus, né? Por isso. João 10:30 diz, muito importante, o Filho não é apenas um representante do Pai, tá? Mas o Deus eterno encarnado compartilhando a mesma natureza divina. Então, são 3 pessoas distintas, mas com a mesma natureza, a natureza divina, né? A natureza divina. Então, também não são 3 deuses, né? Dizem que nós adoramos 3 deuses. Não, é um Deus, uma unidade. Né? Então, essa afirmação de Jesus, e nós poderíamos, infelizmente não temos, mas poderíamos nos aprofundar mais nos textos bíblicos, os irmãos podem fazer isso ao longo da semana, vendo como Jesus vai revelando essa unidade da Trindade, e ao longo do Novo Testamento, nas epístolas, né, como essa verdade é revelada, né? Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo, né? Deus Pai, Filho e Espírito Santo, como diz o nosso superintendente, se revelando como único Deus, né? Então, isso é importante a gente reafirmar. Bom, no terceiro tópico, a pessoa de Deus Pai. Então, como falei, né, uma pessoa, o que é o ser, né? Pessoa. O que é a pessoa? Pessoa é esse ser que se relaciona e que tem atributos, que tem qualidades, né? Tem uma personalidade, tem um caráter. Então, isso é ser pessoa. Né? E aí nós vamos ver, os irmãos sabem muito bem, mas nós vamos pontuar, né? Alguns atributos incomunicáveis do Pai. Deus Pai. Então, o que são esses atributos incomunicáveis? São qualidades exclusivas da divindade, ou seja, somente Deus tem essas qualidades, né, esses atributos, assim como o Filho e o Espírito também. E esses atributos não podem ser compartilhados com o ser humano, né? Nós não temos esses atributos e nem podemos ter. E os irmãos sabem muito bem, né? Aqui tem um quadro mais
Na lição tem uma ordem um pouco diferente, mas eu vou trazer alguns aqui, né? Primeiro, sabemos, Deus é onipotente, ele tem todo o poder, ele pode todas as coisas. Deus é onisciente, ele conhece, ele sabe de todas as coisas. Nós não sabemos, nem podemos saber, nem poderemos saber, né? Nem o diabo também. Isso também é uma coisa que é importante de afirmar, né? Satanás não sabe de todas as coisas, não pode saber de todas as coisas e nem saberá de todas as coisas, tá, irmãos? Ele é um ser muito inteligente, tem muitos demônios, né, ao seu serviço, sabe de muita coisa, mas não sabe de todas as coisas. Deus é onipresente, ele está em todos os lugares ao mesmo tempo. Também é importante dizer que também Satanás não é, né? Ele não é um ser onipresente, nem os demônios. Deus é eterno, então aquilo que a gente afirmou, né? Ele não tem origem, né? Não tem início e também não tem fim. Ele é o próprio princípio de todas as coisas. Então, a eternidade é um atributo exclusivo de Deus. Eu até sempre brinco, né? No Dia dos Namorados, as pessoas escrevem minha eterna namorada, meu eterno namorado. Aí eu vou lá, não quero ser antirromântica, eu falo assim, eterno só Deus, né? Só Deus é eterno, né? Então, somente Ele tem esse atributo, somente Ele tem essa qualidade. Ele é imutável, ou seja, ele não pode mudar, absolutamente, né? Ele jamais mudará. Ele é um ser transcendente, ele não é limitado pelo tempo e pelo espaço. Nós jamais poderemos alcançar a transcendência, né? Mas ele é imanente, ou seja, ele pode ser conhecido, ele pode ser acessado, mas nós jamais poderemos alcançar a transcendência de Deus. Ele é trino e único, ele é soberano e ele é impecável, ele não comete pecado. Tá? Então, acho que são esses atributos incomunicáveis de Deus, né? Nós não podemos ter esses atributos, somente Deus. Aqui tem as referências que falam sobre isso, depois os irmãos também podem ir estudando posteriormente. E os atributos comunicáveis do Pai? São qualidades divinas que, de alguma forma, Deus compartilha com as suas criaturas, com os seus filhos, ainda que de maneira também limitada, né? Então, quais são eles aí? Também tem uma ordem diferente, mas aqui eu peguei esse quadro que tem até mais atributos comunicáveis do que está na lição. A bondade, ou seja, Deus é bondoso, né? E é um atributo comunicável de Deus. Deus exige, né, e pede que sejamos bons, sejamos pessoas que possamos exercer a bondade. É um fruto, é um dos aspectos do fruto do Espírito. Então, pelo Espírito de Deus, nós podemos ser pessoas que podemos exercer a bondade. Nós temos falado um pouco sobre isso, né, irmãos? Sobre a bondade. É uma característica que na nossa sociedade, nos tempos atuais, tem ganhado uma conotação ruim, se os irmãos forem observar. Fulano é tão bonzinho, né? Fulano quer ser boa, a fulana quer ser sempre boazinha, né? Boazinha é uma característica que tem assumido na nossa sociedade uma conotação de que a pessoa é boba, né? De que a pessoa não é esperta, e isso é preocupante. E eu fiquei refletindo sobre isso, porque é um atributo divino. A bondade é um atributo divino. A palavra de Deus diz que é a sua bondade que nos leva a pedir o seu perdão. Então, a bondade é uma característica do fruto do Espírito e deve ser exercida por nós, né? O amor é lógico, né?
Deus é um ser amoroso, o amor é um atributo comunicável de Deus. A misericórdia, a paciência, essa é outra, né, um outro atributo difícil nos tempos que nós estamos vivendo, o exercício da paciência, o exercício ou da longanimidade, né, da paciência também, a verdade, né, ser verdadeiro, a fidelidade, ou ser fiel, né, Deus, ele é fiel, ele cumpre as suas promessas, ele é constante no seu tipo de relacionamento com o outro, e isso tem a ver também com a sua imutabilidade, o fato dele não mudar, né? Então, e a fidelidade de Deus não depende da fidelidade humana, né? Ela não tem essa relação, mas ele é um atributo comunicável. Então, nós também podemos ser fiéis a Deus e ao próximo. É um atributo que é comunicável. E faz parte dos princípios éticos da nossa fé. A santidade, que é um atributo comunicável, aqui na lição é o primeiro, né? É um atributo essencial para nós cristãos. Deus é santo e ele exige que nós também sejamos santos, sejamos separados daquilo que é impuro, daquilo que não agrada, do pecado, né? E Deus também é gracioso, né? E espera que nós também vivamos com graça. Então, esses são alguns atributos, né, comunicáveis de Deus, ou seja, são características, são atributos que Deus compartilha conosco, principalmente, né, quando nós somos convertidos, nós recebemos a presença do Espírito de Deus em nossas vidas, nós podemos ter esses atributos, e devemos ter, né, esses atributos. E o 3, irmãos, os nomes que revelam o Pai, né? Como eu já falei disso no início, não vou me ater de novo, né? Não vou falar novamente. Aí já falei lá, tem aquele quadro lá, com os nomes de Deus. Então, Deus, ele se revela por meio dos seus atributos, ele se revela por meio dos seus nomes também. E é só para confirmar, ratificar, né? Os nomes de Deus não tratam apenas de sua identificação, mas revelam a sua natureza, obras, virtudes. Né? Está lá no Salmo 9:10. Tá? E para concluir, a doutrina bíblica da Santíssima Trindade é a revelação concreta da vida divina compartilhada entre Pai, Filho e Espírito Santo. Então, nós vimos nessa lição que Deus Pai é verdadeiro, é eterno, é soberano, ele é o único Deus. E o mais importante é que ele é revelado por meio dos seus nomes, desde o Antigo Testamento até o Novo Testamento, né? Onde ele é revelado por meio de Jesus Cristo. Ele é o autor da criação, ele é o planejador da redenção e o sustentador da vida. Então, e o muito importante nesta lição, que essa verdade, né, desperte em nós o desejo sincero de amar, conhecer o Pai em Cristo Jesus, porque também somos filhos dele. E, para finalizar, irmãos, reforçar isso, né? Quando a lição tem como título Deus Pai, reafirmar essa necessidade que temos de nos relacionar com Deus como nosso Pai, porque Jesus ensinou isso. E o cerne da lição é exatamente esse. Nós enxergarmos, nós vermos e nos relacionarmos a Deus como Pai. Eu sempre conto a história verdadeira de um amigo meu, que ele aceitou Jesus, ele era um jovem muito usado por Deus, muito abençoado, conhecedor da palavra, pregador, mas ele não teve o pai. O pai dele abandonou a família muito cedo, né? Ele era muito criança. E certa vez ele orando, ele era um jovem de muita oração. Certa vez ele orando, ele falou assim para Deus:
como é ter um pai. Não sei como é. Eu só tenho a minha mãe. Então, eu não sei como me relacionar contigo como um pai. E ele disse que o Senhor falou com ele, a voz de Deus, e falou com ele, né, no seu coração, no seu espírito. E disse: Pai é aquele que ama incondicionalmente. E aquilo entrou no coração dele, e ele se sentiu amado por Deus, como filho. Porque até então ele tinha uma relação só com Deus. Deus soberano, Deus poderoso, Deus grande, né? Deus altíssimo. Como nós vimos que Deus se revelou através de todas essas características, todos os atributos dos seus nomes dessa maneira. Mas Deus não quer só isso. Deus quer ser o nosso Pai. E o Pai é esse provedor cheio de amor, cheio de compaixão, cheio de misericórdia. Ele nos ama incondicionalmente. Ele nos ama e o seu amor incondicional foi revelado em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém, irmãos. Obrigada.